Leitura do livro Sem Filtro, da Sarah Frier, capítulo 9. O título é O Problema do Snapchat. E a frase inicial diz: o que as pessoas estão vivenciando no Instagram é que não se sentem bem consigo mesmas. Parece terrível. Elas têm que competir por popularidade. Evan Spiegel, CEO do Snapchat. A sede do Facebook é otimizada para produtividade e engenharia. A comida é grátis, gourmet e abundante, servida em cafés temáticos que ficam a menos de 5 minutos a pé da sala de qualquer pessoa. Um aplicativo exclusivo para funcionários permite que os menus sejam conferidos com antecedência. Existe a opção de embalagem para viagem, para que possam voltar com as refeições para suas mesas. Para pausas mais curtas, há microcozinhas em todas as áreas de trabalho, abastecidas com todos os tipos de lanche saudável e não saudável, de cereais a ervilhas com wasabi e mangas secas. Bebidas à base de coco e doses de matcha gelam ao lado de várias marcas e sabores diferentes de água, com gás, sem gás. Quando os funcionários acabam seus lanches e retornam a seus teclados, o Facebook não se atreve a interromper seja qual for o trabalho que venha a seguir. Cada pessoa tem uma latinha de lixo a seus pés. Os funcionários do Instagram desfrutavam dessas mesmas vantagens e dos mesmos privilégios de descarte de resíduos. Até que um dia, no outubro de 2015, suas lixeirinhas desapareceram sem cerimônia. Suas caixas de papelão pessoais, que continham uma mistura do que eles haviam esquecido de desembalar, à medida que o espaço do Instagram se expandia, foram levadas por os armários fora de vista. E alguns dos seus gigantes balões prateados, Mylar, em formato de números, para designar os Face aniversários de um funcionário, aniversário de entrada no Facebook, foram cortados e jogados fora. Sistrom disse a seus funcionários que o lance do Instagram era criatividade, beleza e simplicidade, e o escritório também precisava repetir isso. Explicou que aqueles balões de comemoração de Face aniversário costumavam ficar pairando sobre as mesas muito tempo depois de esvaziarem e começarem a murchar. Deveriam ser amarrados ali só por um dia, no máximo. As caixas de papelão faziam o espaço parecer desorganizado e inacabado. As latas de lixo eram as piores de todas, porque ficavam cheias de lixo de verdade. Estava na hora de o espaço deles representar quem eram. Durante os 3 anos desde a aquisição, Sistrom se incomodava pelo fato de que a sede do Instagram não ser, obviamente, deles, né? O Facebook enchia suas paredes com pôsteres motivacionais impressos no local com frases como feito é melhor que perfeito, seja rápido e quebre coisas, que representam a antítese de celebrar a criatividade. No ano anterior, em 2014, Sistrom destruíra alguns deles na microcozinha do Instagram, em uma rara demonstração de emoção. Depois, gastou milhões em uma reforma, especialmente em uma própria sala de reuniões que chamava de South Park, em uma referência aos primeiros escritórios da empresa. Decorou-a com cadeiras verdes modestas, um papel de parede estampado, com as impressões digitais dos funcionários ampliadas e uma mesa de acrílico exibindo sua primeira foto no Instagram. Aquela do pé de sua noiva e um cachorro em uma barraca de tacos do México. Mesmo assim, aquele lugar o envergonhava. Sistrom havia acabado de voltar de um dia de treinamento em administração na Pixar, onde os escritórios, apesar de fazerem parte da Disney, escancaradamente refletiam e celebravam cenas dos famosos personagens do estúdio de animação Pixar, como Toy Story e Os Incríveis. Kris Jenner havia telefonado recentemente para a diretora de operações de Sistrom, Marne Levin, a fim de perguntar sobre a visita ao escritório do Instagram com Kim Kardashian. Mas o que havia para visitar? O espaço ainda era praticamente o Facebook, com exceção do Gravity Room, um diorama quadrado projetado especificamente para tirar fotos, com uma mesa e cadeiras presas em suas laterais, para que quem passasse por ali parecesse estar andando em uma parede. E ficava ótimo em postagens de mídias sociais, mas pessoalmente estava rachando e descascando, desgastado devido a tanta atenção caótica de visitantes aleatórios do Facebook Incorporation.
Os funcionários, muitos transplantados do Facebook, não ficaram impressionados com as novas regras de Systrom acerca do lixo. Não era prático e parecia uma distração daquilo em que deviam focar, a concorrência. Para eles, era uma demonstração de preciosismo extremo, que era uma manifestação das opiniões de Systrom sobre o produto. A ideia de que o aplicativo do Instagram era uma demonstração primitiva da beleza do mundo estava, na melhor das hipóteses, desatualizada. E na pior, era um posicionamento perigoso que poderia limitar suas oportunidades, cedendo participação de mercado ao Snapchat. 100 milhões de pessoas acessavam o Snapchat todos os dias, um número que o Facebook podia estimar com boa precisão com a ferramenta Onavo. Os funcionários não mais confiavam que Systrom sabia o que devia priorizar para o futuro do Instagram. E faziam o que pessoas de 20 e poucos anos fazem quando se sentem desconfortáveis. Criam memes. Eles transformaram a declaração de Systrom em um pseudo-escândalo hilário, chamando-o de Trash Can Gate, ou Bingage. Essa última hashtag, em referência à cobertura jornalística alarmista em curso dos problemas políticos de Hillary Clinton e em Benghazi. Fizeram essas brincadeiras nas reuniões de perguntas e respostas das sextas-feiras com Systrom e Krieger durante semanas a fio, às vezes só para rir, porque estava claro que Systrom não mudaria de ideia. Quando Systrom foi para o exterior para se encontrar com celebridades e mandou pacotes para o escritório, eles os amontoaram em frente à sala dele, a South Park, onde os funcionários as fotografaram rindo da ironia. Um funcionário, inclusive, fantasiou-se de lata de lixo no Halloween. Era mais difícil falar sobre os motivos, a raiz das piadas, Trash Can Gate, que os estavam realmente chateando. Systrom estava focando demais no que ele queria que o Instagram representasse, estabelecendo um alto padrão de qualidade. Mas o alto nível de Systrom era exatamente o que impedia sua equipe de entregar novos recursos. E também criava pressão sobre os próprios usuários do Instagram, que se sentiam intimidados a postar porque achavam que o Instagram justificava a perfeição. O verdadeiro alerta sobre o que havia de errado com o Instagram não provinha da Pixar ou das Kardashians, provinha de adolescentes. A 30 Thursday Teens era uma série noturna regular realizada mensalmente pela funcionária de pesquisa Proya Nayak. Isso permitia que a alta administração do Instagram observasse os adolescentes em seu habitat natural, largados no sofá, com seus celulares. Em um edifício comercial de São Francisco, Nayak ficava sentada dentro de uma sala de frente para adolescentes sentados em um sofá. Atrás dela havia um espelho que só refletia ao lado dela. Na verdade, era uma janela para a sala ao lado, onde os designers e engenheiros de produtos do Instagram observavam os adolescentes, absorvendo cada palavra deles acompanhada de uma garrafa de vinho. A gestão do Instagram já tinha muita inteligência adolescente proveniente dos contatos com Liz Perley e sua planilha de influenciadores jovens do mundo todo. Mas, como esses outros adolescentes haviam sido recrutados e pagos por uma empresa terceirizada chamada Watch Lab e não sabiam para qual empresa era a entrevista, era mais provável que fossem totalmente honestos acerca do que sentiam, às vezes brutalmente honestos. Os adolescentes revelaram que administravam meticulosamente seus feeds para causar uma boa impressão. Eles tinham todo tipo de regras sociais implícitas. Acompanhavam a proporção de seguidores e não queriam seguir mais pessoas do que as que os seguiam. Queriam mais de 11 curtidas em cada foto, de modo que a lista de nomes havia se transformado em um número. Eles mandavam selfies para seus amigos por mensagem, em grupos, para obter feedbacks antes de decidir se eram boas o suficiente para o Instagram. Também eram curadores meticulosos. Enquanto os usuários mais velhos costumavam guardar todas as suas fotos para sempre, criando um histórico de férias e casamentos, alguns jovens excluíam regularmente todas as suas postagens, ou a maioria, ou criavam outras contas totalmente novas para se reinventar ao começarem novos anos letivos, por exemplo, ou a fim de experimentar um novo tema estético. Se quisessem ser eles mesmos, era para isso que servia um Finsta.
Muitos adolescentes tinham outra conta chamada Finsta, ou Fake Instagram, que na verdade era um Instagram mais real em que podiam dizer o que pensavam e postar as fotos não editadas. Mas em geral, essa era uma conta privada compartilhada apenas com os melhores amigos. Em outros países, incluindo o Reino Unido, os adolescentes as chamavam de private accounts e em outros, spam accounts. Esses nomes sugeriam que não queriam ser julgados pelo que publicassem nelas. E no final de 2015, os adolescentes tinham menos necessidades de suas finstas, porque podiam ser mais verdadeiros e bobos no Snapchat, no qual tudo desaparecia logo após a publicação. O recurso Stories do Snapchat, especialmente, estava se tornando a nova maneira de documentar seus dias ao acordar, andando pela escola, entediados, saindo com os amigos, todas as atividades que talvez não chegassem ao nível de uma publicação para o Instagram. O Instagram, explicou um adolescente certa noite, será o próximo MySpace. Embora eles estivessem no jardim de infância, na melhor das hipóteses, durante os dias de glória do MySpace, os adolescentes entendiam a ofensa que isso representava. Tornar-se o próximo MySpace era o bicho-papão de toda a tecnologia. A ideia de que você pode ser a melhor coisa do mercado até a próxima coisa melhor, ou pegue desprevenido e o destrua. No caso do MySpace, o disruptor foi o Facebook. A paranoia sobre a obsolescência apodreceu no cerne do Facebook, e foi a razão pela qual eles compraram o Instagram e tentaram adquirir o Snapchat. A anedótica evidência apresentada na Third Thursday Teens foi apoiada pelos dados. Quando Nayak soube sobre as finstas, pediu aos cientistas de dados do Instagram que examinassem quantas pessoas tinham várias contas. Depois de semanas importunando-os, ela conseguiu os números. Entre 15% a 20% dos usuários tinham várias contas, e entre os adolescentes essa proporção era muito maior. Ela fez um relatório para explicar o fenômeno à equipe do Instagram. Já que não conseguira encontrar nada sobre isso em uma pesquisa do Google, a equipe assumira anteriormente que as pessoas com várias contas compartilhavam seu celular com familiares ou amigos. Para aumentar as preocupações com o comportamento dos usuários, a equipe de análise liderada por Mike Devlin descobriu que o problema do seguidor recíproco. O Instagram enfatizava demais as celebridades e os influenciadores, e agora os feeds dos usuários estavam cheios de pessoas famosas que não os seguiam de volta. Os indivíduos comuns estavam usando a plataforma só para ver o que os profissionais faziam, e criavam menos postagens próprias, publicando apenas se a foto atendesse ao muito alto padrão da importância ou qualidade. Mesmo assim, as 14 curtidas no post de alguém pareceriam insignificantes ao lado das 1,4 milhão de Lelepons. A equipe do Devlin também descobriu que os usuários não estavam postando mais de uma foto por dia. Era considerado rude e até spam dominar o feed de seus seguidores por excesso de compartilhamento, a ponto de que as pessoas que o faziam começarem a usar uma hashtag autoconsciente, DoubleInsta. O Instagram ainda crescia depressa. O aplicativo atingiu 400 milhões de usuários mensais em setembro, já muito além do Twitter. Porém, devido ao alto padrão das postagens, a taxa de posts por usuário declinava. Menos conteúdo postado indicava que o Instagram estava se tornando menos importante na vida das pessoas. Também poderiam significar menos potenciais espaços para anúncios no feed. E o crescimento estava diminuindo. Entre os mais importantes criadores de tendências do Instagram, adolescentes dos Estados Unidos e do Brasil, que tendiam a ser os principais indicadores para o resto do mercado, talvez uma ameaça mais imediata do que ser o próximo MySpace fosse ser o próximo Facebook, uma plataforma a qual alguns adolescentes não voltavam, independentemente do que a empresa tentasse fazer para atraí-los. Todas as ditas barreiras para o compartilhamento foram reunidas em um brutal relatório por uma das pesquisadoras da empresa. Ela iniciou um programa para resolvê-las, chamado Paradigm Shift.
Para lidar com a tendência das finstas, o Instagram começaria a permitir que as pessoas alterassem mais facilmente entre contas. Para o problema do Double Insta, tornaria possível o compartilhamento de várias fotos no mesmo post. E assim por diante. Systrom, em geral, não gostava de analogias com guerra, mas se estavam em uma guerra com o Snapchat, o Paradigm Shift era a cabeça de ponte deles, dizia. No entanto, na opinião de uma pequena minoria dos funcionários do Instagram, o Paradigm Shift foi mais evolução que revolução, com pouca probabilidade de mudar as tendências subjacentes. Embora Systrom estivesse, por fim, disposto a fazer alterações, esses funcionários achavam que não eram suficientemente drásticas e que o Instagram precisava fazer algo maior e mais ousado. Sem dúvida, teriam que introduzir alguma maneira de postar coisas que desaparecessem, a la Snapchat Stories, para reduzir a pressão de ser perfeito no Instagram. Mas ninguém queria ouvir isso, muito menos Systrom. No que diz respeito a Systrom, altos padrões haviam permitido que o Instagram prosperasse. Ele era o autoaperfeiçoador por excelência. Nos últimos anos, além de construir uma rede social com 400 milhões de usuários, aperfeiçoara-se em assar filés, em quilômetros de corrida, em design de interiores e na criação de um cachorro. Ele tinha um coach executivo e estava pronto para um novo desafio, que lhe permitiria entrar em forma e apreciar a beleza natural da Bay Area de São Francisco. A Bay Area estava cheia de ciclistas que arriscavam a vida correndo pelas curvas fechadas das colinas com vista para a água, com seus shorts de spandex acolchoados e jaquetas de neon. Mas a maioria deles não é profissional, só principalmente homens que levam seu hobby muito a sério. Andar de bicicleta é uma maneira popular de relaxar do estresse sempre presente no ramo da tecnologia, permitindo tempo para pensar. Systrom absorveu bastante essa religião por osmose e no final de 2015 encontrou um lugar para começar, a meca do ciclismo da Bay Area, a Above Category. Essa loja de ciclismo, ao norte de São Francisco e a alguns quarteirões da Marina de Sausalito, eram mundialmente reconhecidos por sua rara seleção de equipamentos de alta qualidade, incluindo bicicletas no valor de dezenas de milhares de dólares. Systrom poderia pagar por todas essas coisas, mas primeiro queria merecê-las. Ele disse a Nate King, um moreno alto de cachos maleáveis que estava trabalhando naquele dia, que queria uma bicicleta que não fosse muito chamativa, só para ajudá-lo a começar. King tirou suas medidas e o ajudou a encomendar uma bicicleta de estrada Mosaic personalizada. Systrom a deixava em um cavalete em sua casa em São Francisco e todas as manhãs pedalava, enquanto passavam em sua mente todas as coisas que precisavam ser feitas naquele dia. Ele e Nicole Schultz se casariam no Halloween, com um baile de máscaras black tie nas adegas de vinho de Napa. O designer das celebridades e seu amigo Ken Fulk daria vida ao sonho do casal, com um toque vitoriano, e a Vogue apresentaria o evento. Eles planejavam uma lua de mel na França. O Instagram conseguira atingir $1 bilhão em taxa de retorno em velocidade recorde, em apenas 18 meses desde a exibição dos primeiros anúncios, graças à pressão de Zuckerberg. Muita coisa havia mudado e muito depressa. À medida que o Instagram crescia, Systrom passou a concordar com o Facebook. Precisavam pensar com mais frequência nos dados e começar a medir o Instagram na mesma maneira que media suas extrações de café e pistas de esqui. Com base nessas informações, eles poderiam ajustar levemente a estratégia, até que os números fossem melhores. O Paradigm Shift era para isso, era para a abordagem ao estilo Facebook, que a princípio parecia antitética para a cultura de design intuitiva do Instagram, mas seria valiosa. Ele media seu progresso no ciclismo no jogo Multiplayer Swift. Ficou obcecado em superar sua melhor marca. Nate, da loja, tornou-se seu mentor de ciclismo e um frequente destinatário dos e-mails aleatórios de Systrom perguntando como aprimorar sua estratégia. Preciso de um medidor de energia. E as embreagens? King acabaria levando Systrom a uns passeios mais desafiadores, com seus mais sérios ciclistas do ramo de tecnologia. Systrom protestou e, a princípio, autodepreciando-se um pouco, mas com humor.
Eu não sou bom bastante para isso. Cara, você criou um verbo, respondeu King, e isso foi suficiente para fazer Systrom ir. Esse verbo, instagramar, também fazia parte de suas reflexões durante as pedaladas. Para Systrom, isso significava capturar os destaques da vida, aquilo que era importante, bonito ou criativo. Mas a experiência de Systrom era única. Devido ao seu trabalho, ele estava frequentemente cercado por uma variedade de coisas bonitas e interessantes. Não seria exagero dizer que ele tinha uma das vidas mais bonitas e interessantes dentre todos os usuários do Instagram. Em julho, ele passeou de barco em Lake Tahoe, onde possuía uma cabana à beira do lago decorada por folk. Em agosto, passou férias em Il Riccio, na costa da Itália, e à noite mergulhou em Positano. Em setembro, foi jantar com Kendall Jenner e o designer Oliver Hostning durante a Paris Fashion Week. Em outubro, conheceu o presidente da França, François Hollande, e o ajudou a entrar no aplicativo. Alguns dias depois, tirou selfies com a atriz Lena Dunham e a fotógrafa Annie Leibovitz. E isso era apenas uma amostra do que ele postava publicamente. Ele não revelara, por exemplo, que conhecera o cachorro de Hollande e experimentara chocolates chiques na adega do Palácio dos Elíseos. Systrom, como os adolescentes, publicava com menos frequência em seu próprio feed, selecionando só os melhores posts, organizando e excluindo coisas que ele não queria que fizessem parte de seu registro permanente. Além disso, ele tinha 1 milhão de seguidores e precisava representar a empresa. Não era mais como no começo, quando os usuários faziam caminhadas fotográficas para encontrar beleza em lugares inesperados. O Instagram não é para sanduíches mordidos, dizia ele aos funcionários, fazendo um contraste com a crueza do Snapchat. Em uma escala de qualidade de imagens de 1 a 10, o Instagram era para que os classificassem de 7 para cima, dizia Systrom. Se mudasse isso, poderiam estragar tudo. O plano podia se chamar Paradigm Shift, mas a filosofia ainda era: não estrague tudo. Então paramos por aqui na página 233. Tchau, tchau.